4. Amados irmãos, nós estamos na nossa vigília. Hoje estamos na casa de Deus para receber o ano novo aqui na casa do nosso Pai Celestial. Todos vocês mais uma vez são bem-vindos. E como eu comecei a falar em off agora há pouco, quando eu lembrei que hoje à noite a mensagem ela deve ter uma conexão com esse momento que nós estamos passando, que é recebendo um ano novo. Geralmente pregamos baseado no livro que estamos lendo, Temos inclusive falado muito de Apocalipse nesses dias, porque estávamos lendo Apocalipse e depois Daniel. E por falar em leitura bíblica, eu quero aproveitar e dizer para os meus irmãos que aqui na igreja já estão todos sabendo, mas você que vai nos assistir pelo canal, nesses dias, eu queria que você, se você nunca teve a graça, o privilégio de ler a Bíblia toda, eu gostaria de motivar você, de estimular você que está nos assistindo pelo canal, que você começasse essa aventura maravilhosa que é ler a Bíblia toda. E nós não somos atrevidos de tomar aquela atitude de ler a Bíblia toda em um ano, porque parece uma coisa linda, mas o que nós percebemos nestes que se aventuram a ler a Bíblia toda em um ano, eles são obrigados a ler 5 capítulos aos domingos, e aos demais dias da semana terem que ler 3 capítulos. Portanto, fica uma leitura corrida, exaustiva para alguns, e fica uma leitura que a pessoa lê, mas não analisa, não medita, não faz anotações. Ela tem que ler de uma forma muito apressada, e talvez no tempo que ela poderia usar para orar, ela não vai orar, porque ela tem que ler aqueles 3 capítulos, e aos domingos ler 5. E olha, pessoal, não é vergonhoso eu dizer, mas geralmente no meu momento de oração, TSD, eu quero dizer para os irmãos que eu levo até 2 horas analisando um capítulo da Bíblia, e para mim é ainda corrido, porque eu gosto de analisar versículo por versículo, fazer uma ligação com um outro texto, examinar, comparar, escrever, comentar. Então, para mim, um capítulo já é de uma grandeza muito grande. É uma redundância, Mas é isso, eu quero dizer que é muita coisa só um capítulo. Mas eu queria estimular você a ler a Bíblia toda, e comece agora no dia 1º de janeiro, Gênesis capítulo 1, e se porventura você que não é aqui da nossa igreja, você pode começar pelo Novo Testamento, lendo o primeiro capítulo de Mateus, tá? Lê o Novo Testamento, depois começa lá do Velho pelo livro de Gênesis. E por falar também em TSD, antes que eu adentre aqui a mensagem, fiquem aí, já eu vou engatar a marcha da mensagem bíblica de hoje à noite. Olha aqui, pessoal, eu preparei, estou entregando para os irmãos, a maioria aqui já recebeu, porque eu já entreguei quando foram chegando, a nossa agenda semanal, anual, porque é para a gente ficar com ela o tempo todo. O que eu quero dizer é que está aqui, e olha, a agenda de oração semanal, ela apresenta 3 pedidos para cada dia da semana. Eu quero pedir, como pastor da igreja, escuta isso aqui, meus irmãos,
você não vai sair daqui sem ela hoje, tá bom? Porque a maioria já recebeu. Eu acho que só tem uns 8, uns 7 que não receberam, mas você vai receber, está aqui a sua, tá? Então o que ocorre? Para cada dia da semana nós temos 3 pedidos, e eles, dá 21 no caso, né? 3 vezes 7, 21. Então eu quero que você apresente a Deus, baseado no dia da semana, e aqui nós temos não somente o pedido, mas a base bíblica, para a gente orar e para cada pedido, ok? Não saia sem a sua agenda. E se você quiser, ei meu irmão, minha irmã, você que me assiste pelo canal, eu posso lhe mandar em PDF e você imprime em qualquer lugar que você estiver aí, tá? Tá bom? Eu posso lhe mandar essa agenda para você, tá? Deus abençoe. Pois bem, meus amados irmãos, bora lá. Como eu estava falando e fiz um parêntese, quando eu me dei conta que estaria pregando uma mensagem que deveria ter uma conexão entre o ano velho e o ano novo, nesse momento de receber um ano novo, e onde as pessoas estão recebendo mensagens de família, familiares, de amigos, dos pais, dos filhos, dos pastores, dos irmãos, e cada um quer apresentar uma palavra linda, bonita, motivadora, palavra de sucesso, o famoso feliz ano novo, e no nosso caso, feliz 2025, não é? E aí, pessoal, baseado nesse pensamento, nessa ideia, que as pessoas sonhando com um ano próspero, um ano de felicidade, muita saúde, sucesso, prosperidade, alguns pensam em riqueza e outros pensam naquela conquista, naquele curso, naquela formatura e naquela viagem. Irmãos, as pessoas em busca disso, elas se aventuram em simpatias, em crendices. Tem gente que viajou para um lugar especial na mente dele, porque se ele receber o ano novo naquele dito lugar, o ano será lindo para ele. Se ele receber o ano novo com aquelas pessoas e naquele lugar, o ano novo vai ser abençoado na vida para ele, ou vai ser próspero para ele. Tem pessoas que estão colocando as suas esperanças de um ano feliz e próspero na roupa que estão usando, nas cores. E eu não posso entrar em detalhes aqui agora porque estou sendo gravado, não é? Eu quero dizer que tem gente com as mais diversas crendices e simpatias. Tem gente que está tomando banhos disso e daquilo. Tem gente que viajou, como eu disse agora há pouco, para um determinado local. E meus irmãos, e tem gente que está procurando as igrejas, pastores, para receber uma oração e dizer assim depois: ah, o meu ano vai ser feliz, vai ser próspero. Sabe por quê? Porque eu recebi a oração de um pastor. Ah, o meu ano vai ser próspero porque eu estou recebendo o ano novo na igreja do pastor fulano de tal dos Anzóis. Não, eu quero dizer para você que isso também é uma simpatia. Se você está pensando que seu ano vai ser feliz, se você tiver com esse pensamento. Ah, se o pastor fulano de tal orar por mim, se eu receber uma oração dele hoje, eu serei abençoado por Deus e a minha vida vai ser muito abençoada. Não pense assim, meus irmãos, porque nós vamos ver aqui agora, e eu não posso abordar vários assuntos,
mas eu escolhi, dentre esses vários assuntos, que é seguro para que nós tenhamos uma vida abençoada em 2025, é a oração. Então, um dos assuntos que eu posso abordar, e vou fazer isso agora, é o assunto de oração. Mas olha, eu pensei muito em alguns outros temas. Eu pensei muito em falar hoje à noite aqui de princípios de Deus para a nossa felicidade. Eu disse, eu vou apresentar hoje à noite na igreja, quer dizer, quando eu estava pensando, eu vou apresentar no dia da vigília os princípios de Deus que garantem que nós seremos prósperos. Aí eu pensei, não. Eu vou falar sobre a oração de Jabes. Lembra da oração de Jabes? Que é um texto bem curto. Meus irmãos, lá de 2 Crônicas, capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 10, 9 e 10. Irmãos, quando eu pensei na oração de Jabes, eu disse, eu vou ensinar para a igreja os 4 pedidos que Jabes fez. Depois eu pensei, não. Eu acho que é melhor eu falar sobre o tipo de oração que agrada a Deus, o tipo de oração que Deus atende. Pensei ainda um pouco mais. E aí, meus irmãos, eu escolhi esse tema. Eu já tinha isso aqui anotado, tinha feito algumas anotações, e eu disse, eu vou pregar sobre isso. Eu vou falar nessa noite sobre o que pode impedir que as suas orações sejam ouvidas por Deus. Nós vamos apresentar, eu não vou demorar muito, porque eu não vou ser muito detalhista. Eu vou apresentar um enunciado aqui e com certeza você vai entender. Sabe por quê, meus irmãos? Porque hoje, dia 31, essa passagem de ano, é uma noite em que, irmãos, as religiões todas as religiões, estão voltadas para as suas orações. As pessoas estão voltadas para as suas crendices, fazendo, como eu disse agora há pouco, simpatias. Tem gente que está ligado nessas coisas, estão sensíveis. Tem gente que, por estar vivendo uma vida aflita, ou passando por um problema, eles estão ansiosos para que algo aconteça em suas vidas. E inclusive estão atrás de orações e de alguém que lhes abençoe, que diga aquilo que elas querem ouvir. Não é verdade? Portanto, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 7. Vamos ler, já que nós vamos falar de oração. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Olha aí, ó. Isso aqui vai ser apenas um dos versículos que nós iremos ler. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Que Deus nos abençoe. Esse aqui, irmãos, é um dos textos que nós podemos ter como base, ou seguramente citar, que é um dos textos mais assim claros, onde Jesus nos motiva a orar. Eu poderia ler Lucas 18, mas esse aqui, ele usa palavras, verbos, que dá uma ideia progressiva de como Deus está disposto a nos ouvir. Vocês entenderam o que eu falei? Esse texto aqui, ele usa uma ideia progressiva de, ele diz assim,
pedi e dá-se-vos-á. Está falando de você pedir e te será dado, porque você está pedindo. Ele diz: buscai e achareis. Aqui dá a ideia de você buscar em Deus, de você acreditar, se dispor a buscar em Deus. E a busca aqui já traz uma ideia de uma perseverança, de uma oração contínua, que leva meses, entende? Em que você mostra perseverança, você está buscando, você não somente pediu, mas continua pedindo, continua buscando em Deus. A ideia progressiva é: e batei. Irmãos, olha aqui a ideia, ó, de você bater, de você insistir, de você não se desanimar, de você continuar ali firme. Olha, muita gente não é bem sucedida na oração, porque elas desistem facilmente. Oram por um tempo, muito bem, vamos dizer 1 mês, 1 semana, 15 dias. Muitas vezes faz aquela ideia da campanha de 7 quartas, ou de 21 dias, 7 dias, faz um programa de jejum. Aí muitas vezes passa aquele período ali de jejum, orando e buscando, e muitas vezes não recebe, a pessoa desiste facilmente. Mas não é isso que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou a sermos perseverantes na oração. Jesus, Ele nos ensinou a nós mesmos orar e não depender dos outros. A intercessão é um fato bíblico. Nós encontramos inclusive os apóstolos orando, ou melhor, pedindo orações. Mas olha, meus irmãos, tem gente que ele não se dá conta que Deus quer ouvir a oração dele ou dela. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir o nosso clamor. Não é correto você apenas pedir que orem por você e você não ser uma pessoa de oração. Não é correto eu pedir que os outros orem por mim e eu mesmo ficar de braços cruzados. Isso não é bíblico. Eu tenho que ser perseverante, eu tenho que pedir, eu tenho que acreditar, eu tenho que crer na minha oração também, como oração eficaz. E eu quero dizer para você, está disposto, quero que você esteja disposto a passar por esses estágios, diga comigo, do pedir, do buscar e do bater. Seja persistente, não desanime, coloque esforço na sua oração. Oração sem esforço, aquela oração que não tem muito trabalho, aquela oração que a pessoa não é perseverante. Muito bem, quero lembrar a todos que a resposta de Deus, ela pode vir dessas 5 maneiras. Olha aqui, ó. Quando você ora, esteja preparado. Escute isso aqui. A oração, a resposta às suas orações pode ser sim, não, ou espere um pouco mais. Na Bíblia, nós encontramos histórias, meus irmãos, impressionantes, como foi o caso de Isaac, que orou por sua esposa, que era estéril. Ele orou 20 anos.
20 anos. Você já pensou, irmãos? Parabéns para Isaac. Orou 20 anos por sua esposa, que era estéril. Irmãos, olha, nós temos que ser perseverantes. E aí, por que eu estou falando disso aqui? Por que Deus não atendeu logo Isaac, já que Isaac tinha cerca de 40 anos quando ele casou? Olha aí, meus irmãos, ele tinha cerca de 40 anos. Por que Deus não atendeu Isaac logo no primeiro ano, após o seu casamento? Por que Deus não atendeu Isaac no segundo ano, terceiro ano? Mas, irmãos, Deus sabe a resposta. Quem pode dizer amém? A resposta de Deus é sim, não ou espere. Olha, às vezes Deus responde imediatamente, como nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que oraram e Deus respondeu ali imediatamente. Nós temos os profetas, nós temos os apóstolos que oravam muitas vezes e a resposta vinha imediatamente. Mas essa não é a regra. Às vezes nós vamos ter alguma demora. Em Lucas 18, Jesus disse assim: 18:7, não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado? Olha, irmãos, às vezes parece que está demorando, mas não é ruim, é o tempo de Deus. Essa demora é na sua mente, é na sua vida, mas para Deus não é demora, é o tempo certo. Olha, nós podemos também receber um não de Deus em nossas orações, como foi o caso de Paulo. Paulo era um homem íntimo com Deus, ele era um homem de muita fé. Paulo inclusive orou e mortos ressuscitaram. Paulo era um homem de tanta fé que ele foi arrebatado ao paraíso. Paulo era um homem que orava e multidões eram curadas. Mas quando ele pediu que Deus afastasse dele o que ele chama de espinho de Satanás, Paulo era atormentado por essa enfermidade que nós não sabemos o que é. Há conjecturas que provavelmente ele tinha problema na visão, porque ele apanhou, ele sofreu. Várias vezes Paulo apanhou dos judeus. Ele teve 5 quarentenas de chibatadas, menos uma. Então ele recebeu 195 chibatadas, chicotadas. Porque a ideia era essa: em vez de dar as 40, quando chegava em 39 ele parava, porque tinha receio de já ser as 40 e passar de 40. Então ele recebeu por 5 vezes esse castigo. Ele sofreu naufrágio, apedrejamento. Então Paulo, a ideia que os historiadores falam é que Paulo tinha problema na visão, ou ele tinha uma espécie de problema na cabeça, em que isso causava dores terríveis, e ele tinha isso como espinho. Ele disse assim: Deus, tire isso de mim. Sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Olha, meus irmãos, isso é forte, irmãos. Um homem como Paulo, que muitas vezes Deus, pela mão dele, Paulo orava e os paralíticos eram curados, os cegos, coxos,
E agora esse mesmo homem diante de Deus orando, pede para Deus tirar isso, e Deus diz: não, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua vida mediante essa fraqueza. Olha aí, meus irmãos, que resposta. Ainda bem que Paulo era maduro, não é? Sabe por quê? Porque tem muitos crentes que não são maduros, se revoltam com Deus. Por que, pastor Isaías, que Deus não me atendeu? Por que Deus não me atende? Por que Deus não me responde? Aí você vai para a Bíblia e encontra um santo homem de Deus, que não dá para questionar a santidade de Deus na vida dele e a unção de Deus, e Deus disse: eu não vou te dar o que você está me pedindo. E Paulo continuou sofrendo, não é? E Paulo continuou sofrendo. Irmãos, nós precisamos ser maduros. Ei, não seja uma pessoa melindrosa. Olha, estejamos preparados. Se um dia, olha aqui, se um dia você pedir uma coisa a Deus e Deus não lhe der como você pediu, agradeça a si mesmo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E nós nunca devemos deixar de lembrar nas nossas orações, ao orarmos, dizer assim: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, algumas vezes as pessoas vão orar e elas não querem dizer essa frase. E se você que está me assistindo aí pelo canal, aproveito para dizer para você: se inscreva, compartilhe. Uma palavra dessa pode ajudar muita gente. Olha, se você tem tido uma visão negativa da oração: pastor, eu já orei muito por isso e Deus não me deu. Pois é, você não tem certeza qual é a resposta de Deus. Talvez Deus está testando você. Talvez você tenha que orar um pouco mais. Talvez Deus não viu que não é o momento de dar essa bênção que você tanto busca. E aí nós temos muita gente que se revolta, irmãos, que diz que não tem futuro. Eu já vi uma pessoa dizer assim: o que eu estou fazendo dentro da igreja? O que é? O que tem adiantado eu estar dentro da igreja orando? Eu não vejo Deus me responder em nada. Como se Deus fosse obrigado a nos responder de acordo com os nossos caprichos e dentro do nosso tempo que nós estabelecemos, não é? Meus irmãos, precisamos ser maduros em relação à resposta de Deus. Mas aí, olha o melhor sempre vem por último, né? Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que Deus é poderoso para fazer o que, irmãos? Infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. Vamos aplaudir o Senhor. Olha, nunca esqueça disso. O nosso Deus pode fazer muito além daquilo que você pede, meu irmão. Deus pode fazer um milagre extraordinário na tua vida. Olha, meus irmãos, não é difícil você encontrar alguém que diz assim: pastor, meu irmão, Deus fez algo tremendo na minha vida. Quantos testemunhos de pessoas que eu já ouvi que ganharam carros de presente, irmãos. Já vi pessoas dizer que ganharam casas na chave de presente. Aí você vê assim: oh, como eu gostaria que isso acontecesse na minha vida. Irmãos, nós já tivemos casos de pessoas que receberam presentes milionários. Gente que recebeu cura de câncer. Gente que esteve à beira da morte. Deus fez o milagre. Casamentos já foram restaurados. Milagres extraordinários acontecem. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, quando Ele age, ninguém pode impedir.
O nosso Deus, quando Ele faz bem feito, e Ele pode, e muitas vezes faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quem pode dar glória a Deus? Então, se firme nessas promessas. Pastor Isaías, cadê o que o senhor prometeu aí na mensagem sobre oração? Os obstáculos ou aquilo que pode impedir as nossas orações? Bora lá, quero concluir agora com alguns, tá? Número 1, não queira que suas orações sejam atendidas. Atenção, atenção, ei, tá todo mundo ligado? Olha, irmãos, aquele segredo que eu já disse para você: se você perceber que tem alguém dormindo do seu lado, você já sabe o que tem que fazer, não sabe? Já sabe? Já sabe? Olha aí, ó. Muito bem, irmã. Irmã Conceição está lembrando. Olha aí, ó. Não queira que as suas orações sejam atendidas se você não tem tido uma vida íntegra diante de Deus. Lá em Salmo 66, vamos abrir comigo aí. Salmo 66, versículo 18. E eu estou aqui agora sem relógio, mas eu estou aqui cuidadoso para não demorar muito. Bora lá. Salmo 66, 18. O que diz aí, amados? Se eu no coração tivesse contemplado a vaidade ou o pecado, o Senhor não me teria ouvido. O que o salmista está dizendo, meus irmãos, é que quando o nosso coração aceita, quando nós contemplamos o pecado e a vaidade no nosso coração e não a expulsamos, as nossas orações ficam ineficazes. Olha aí o que diz Provérbios 28, abra aí por gentileza. Eu vou ler algumas passagens, mas depois eu vou só citar o enunciado da verdade, tá bom? 28, 9 diz o quê? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Irmãos, para mim é um dos textos mais interessantes com relação à oração que Deus rejeita. Olha, quando você vê um cidadão, para não dizer outra palavra, estou usando a mais bonita que eu posso usar. Quando você vê um cidadão, uma pessoa desprezar a palavra de Deus, a lei de Deus, a oração deste homem ou desta mulher, cidadã, ela é abominável aos olhos do Senhor. Ninguém quer ouvir isso, né, irmãos? Ninguém quer ouvir, mas é verdade. Irmãos, lá em João 9,31, aquele cego, lembra do cego? Lembra do cego de nascença que Jesus curou? Ele disse uma coisa verdadeira. Ele disse: olha, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz o que lhe é agradável, a esse Deus ouve. Irmãos, que verdade, irmãos. Olha, oração de pecadores. Ei, estou falando com muita autoridade aqui. Você fazendo simpatias, você usando roupas, você praticando as mais diversas crendices e fazendo com isso várias orações ou tipos de orações. Se você pensar que isso vai trazer sucesso para a tua vida, você está enganado. Porque, meus irmãos, olha, a oração de um homem e de uma mulher que não ouve a Deus, a oração dessa pessoa não é aceita diante de Deus. Ok? Olha aqui, ó.
quando nós somos rebeldes, quando nós viramos as costas para uma repreensão, está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Em 1 Samuel 15, 23 diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha, os rebeldes jamais terão suas orações ouvidas. 3. A falta de arrependimento. Segundo as Crônicas 7,14, Deus coloca e condiciona ouvir a oração do seu povo quando eles deixarem os maus caminhos, se arrependerem dos seus pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Ninguém queira que a sua oração seja ouvida se há pecados sem arrependimento, não há um coração arrependido. Olha aí, quando há ídolos no coração, Ezequiel 14, versículo de 1 a 3, Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, eu não ouvirei esse povo, porque eles têm ídolos no coração. Algumas vezes, irmãos, a pessoa não tem o ídolo aqui, de pedra, ou de gesso, ou de metal, mas ele tem um ídolo no coração. Ele é idólatra no coração. Ezequiel 14, versículo de 1 a 3. Idolatria é qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida. Outro impedimento para as nossas orações é a falta de perdão, meus irmãos. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 13 e 14. Quem quer ler comigo? Esse aqui é bom a gente ler. Mateus capítulo 6. Olha aí o que está escrito, amados irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 13 e 14. Ou melhor, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, olha aí, a falta de perdão. Volte bem aí para Mateus 5, 23, já que estamos bem perto. Se ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, verso 24, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Deus está dizendo, irmãos, da gravidade quando nós temos litígio entre irmãos ou com alguém e nós não consertamos isso, né, irmãos? E nós não perdoamos. Olha aí, em quinto lugar, a Bíblia nos ensina que motivos egoístas é o bastante para as nossas orações serem travadas. Quando apresentamos diante de Deus pedidos em orações, pedidos egoístas, a Bíblia fala claramente que nós não vamos receber o que estamos pedindo. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 e 1 João 5, 14. Pedidos egoístas, irmãos. Sabe o que é aquele pedido egoísta? É aquele pedido que você só pensa em você, não quer saber de mais ninguém. É aquele pedido que você pede algo a Deus para se mostrar, ou então mostra vaidade naquilo que você está pedindo. Não é algo assim para você dizer, é para a glória de Deus, né? Em sexto lugar, e esse aqui é muito, eu estava meditando nele, irmãos, quando nós estamos em tratamento grosseiro, errôneo ao cônjuge, e eu posso dizer também, com muito cuidado o que eu estou dizendo,
até mesmo com os filhos, com os pais. Ei, você trata mal o seu pai? Você é uma pessoa que desrespeita seu pai? Você não tem honrado seu pai nem sua mãe? Você acredita que a sua oração está sendo ouvida? Se você não está bem com seu pai e com a sua mãe, se você desrespeita, se você não os honra, se você não tem o mínimo de respeito, não tem tido consideração, é igual. Olha o que diz em 1 Pedro 3,7. O apóstolo recomenda que o marido trate bem a esposa, e aí também, de tabela, a gente pode dizer que a esposa trate bem o marido, com todo respeito, porque caso contrário, olha aqui, ó, as orações ficarão interrompidas. Meu Deus, isso é forte, né? Orações podem ser interrompidas porque o casal não estão se respeitando. 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Uma das palavras, meus irmãos, mais fortes no direito, isso envolve em qualquer lugar do mundo, o direito, é a dignidade da pessoa humana. É o direito mais forte que acompanha um ser humano, é a dignidade. É por isso que até mesmo os presos, pessoas condenadas à morte, elas não podem ter um tratamento degradante. Entende isso agora? Um tratamento desumano. Nos países onde há a pena de morte, um sentenciado à morte, ele não pode ser tratado como um animal, ainda que a sentença já tenha sido expedida pelo juiz. Ele pode morrer nos países onde há sentença de morte. Ele vai morrer. O dia da morte dele pode estar até marcado, mas ele não pode ser tratado como um tratamento desumano, porque acompanha a dignidade. Isso é um direito fundamental de cada pessoa humana, né? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Sabe o que Pedro está dizendo? Marido que trata mal a esposa, o cônjuge que trata mal o outro, não vá pensar que as suas orações serão ouvidas pelo Senhor. Briga com a mulher, não respeita a esposa, depois vai orar: Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Senhor da glória, eu preciso que o Senhor me ajude, eu estou doente, eu quero cura, eu quero que o Senhor abra uma porta de trabalho, eu quero que o Senhor me abençoe. Deus olha do céu e diz assim: mas tu não respeita a tua mulher, mas você não tem respeitado a sua esposa. A minha filha, você tem a tratado com indignidade. Você não tem amado e respeitado a sua esposa. E vice-versa, viu, irmão? A irmã pode até cantar corinho de fogo, pode até sapatear no fogo, meu irmão, pode até gritar aleluia, mas se não respeita o marido, se não honra o marido, não demonstra respeito pelo marido, por aquele servo de Deus, por aquele homem de Deus, certamente as suas orações não serão eficazes diante de Deus. Que hora nós temos? Quanto? História. Verdade. Bora lá. Estou terminando. Olha aí, ó. Tratamento errôneo, grosseiro ao cônjuge.
Nós temos em sétimo lugar sentimento de superioridade ou orgulho na oração. Não queira que a sua oração seja ouvida se há orgulho, se há altivez. Jesus contou a parábola do publicano e do fariseu, não é? E vocês conhecem essas duas parábolas. O fariseu era muito orgulhoso, arrogante. Já o publicano era humilde. E ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, não é? Quando há orgulho, as orações ficam impedidas também. Tiago capítulo 1 fala da descrença. Quando há descrença, ou seja, ora mas não acredita, também essa oração ficará ineficaz. Em nono lugar, não está firme na palavra ou desprezar a verdade. João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que promessa linda, né, irmãos? Quem toma posse dessa promessa? Olha aí, ó. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito. Muito bem. Quando a oração é feita apenas como uma mera repetição, fica ineficaz também. Jesus disse que quando nós formos orar, não devemos usar de vãs repetições. Não pedir também em nome de Jesus é sério. Uma oração feita que não respeita a regra de Deus ou aquilo que Jesus ensinou também é muito perigoso. Portanto, a Bíblia ensina que devemos orar pedindo em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, não priorizar o reino de Deus também é muito perigoso. Ei, tudo que a gente for fazer, nós devemos dizer assim: Deus, a grande prioridade da minha vida é o teu reino. Quando você for pedir algo a Deus, aquilo que você está pedindo glorificará e está respeitando a prioridade do reino de Deus? Olha, irmãos, aí você diz assim: ontem veio um profissional fazer um serviço em nossa casa. Ontem. E quando ele começou a fazer o serviço em nossa casa, ele disse: pastor, o meu irmão está perdido. A vida do meu irmão desabou. Por pouco ele não foi preso. O homem está endividado. O homem perdeu o casamento. E o homem perdeu a fé. Sabe por quê? Por causa de um emprego que ele arrumou, meus irmãos. E você sabe o que foi que esse profissional que veio fazer o serviço lá em casa falou? Ele disse assim: pastor de Deus, nós só faltamos pedir a ele de joelho que não aceitasse aquele emprego, que ele não entrasse nessa, que ele não... Sabe o que foi que a esposa saiu de dentro de casa? Olha, meu marido tem que trabalhar, meu marido tem que ganhar o pão. Olha, meu marido tem que trabalhar porque nós precisamos pagar as nossas contas. E ela disse lá uma blasfêmia, irmãos. Ela disse uma blasfêmia. Aí esse irmão, quando ouviu aquilo, disse: oh meu Deus, tem misericórdia. Ele disse: eu preciso trabalhar. Aí o pastor e outros irmãos disseram: não vá, não entre. Ele disse: eu estou pedindo a Deus um emprego, eu preciso trabalhar. Aí os irmãos disseram: mas esse aí não é para você. Olha, eu vou dizer uma coisa com muita autoridade:
com muito temor. E quando eu falo temor, vocês já estão cansados de ouvir isso. Eu não estou falando com medo. Temor aqui não é medo, é responsabilidade. Olha, querido, olha, se você um dia disser isso, eu preciso, mas eu preciso. Olha, pastor não vai me dar dinheiro para eu pagar minhas contas, não. Olha, fulano, eu preciso. Olha, e não sei o quê. Olha, e não sei o quê. Olha, eu tenho que trabalhar. Olha, você pediu uma coisa a Deus e não glorificar a Deus, você tome cuidado. Você tome cuidado, porque isso é muito sério. Não tem nada de bonito numa coisa dessa. Porque tudo que a gente for fazer, meus irmãos, a Bíblia ensina que devemos fazer para a glória de Deus. Ações, palavras, pensamentos, tudo que a gente for fazer é para a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? E aí, meus irmãos, esse nosso irmão, hoje ele está separado. Hoje, não é aqui da nossa igreja, claro. Eu jamais deixei brecha para identificar. Irmãos, olha, ele perdeu a família. Ele está endividado, muito, muito mesmo. Ele está desviado. E por pouco ele não sofreu algo mais perigoso. Irmãos, porque simplesmente não ouviu e não glorificou a Deus. E por último, não ter um coração generoso. E aqui eu quero só citar, em Lucas 6,38, a Bíblia diz: dai e vos será dado. Irmãos, quem não tem um coração generoso, não queira receber as coisas de Deus. E eu concluo dizendo o seguinte: o teu ano de 2025 será um ano próspero. Eu, como pastor, como pregador da palavra, eu quero declarar na tua vida, meu irmão, aqui ó, vocês aqui ó, e de já, eu digo aqui no púlpito, aqui agora, feliz 2025 para você. Tome posse disso. Você está ouvindo isso do seu pastor, você está ouvindo aqui de um homem de Deus, de um pregador da palavra. 2025 será um ano abençoado para você, meu irmão. Quem toma posse disso? Agora, lembre-se de uma coisa: deixa a tua vida no altar e nas mãos de Deus. Viva corretamente, ande na presença de Deus, obedeça a palavra, seja um cristão firme, ame o Senhor de todo o teu coração, e tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor, e você será muito abençoado. Mais uma vez, compartilhe, mande essa mensagem para outras pessoas, em nome de Jesus.